Tá ligado já. Tá ligado? Tá. Vamos lá, gente. Boa noite. Que os bons espíritos possam nos ajudar a falar. A gente estuda, mas o fluxo, a influência, o auxílio vem da parte deles. E eu espero aqui honrar essa doutrina que nos traz tanto consolo e que nos move para algo maior, que nos impulsiona. A questão colocada a respeito da guerra, inicialmente, ao meu ver, parece contraditória. Porque na questão 744, que coloca que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, se coloca a liberdade e o progresso. Olha só, é como se a guerra se tornasse algo necessário. E nessa questão da guerra se tornar algo necessário, eu parto, de repente, para a raiz do conflito. A raiz, o que vai ocasionar a guerra é o conflito. Nós só podemos pensar em algo novo se o velho, de repente, dar passagem a esse algo novo. E às vezes isso se dá por intermédio do conflito. De duas posições que não entram em acordo, e que por não entrar em acordo, às vezes por intermédio da fala, por intermédio do debate, decidem ir ao extremo na força. Dirá-nos Schopenhauer, num livrinho, filósofo pessimista alemão, num livro onde ele coloca como vencer um debate. E que é algo primoroso, como vencer um debate. Para quem possui boa argumentação, se vence um debate através da fala, da articulação das ideias. A própria palavra diálogo se dá isso. É um logos que se dá através de uma determinada fala. Ideias se dão através da fala. Schopenhauer coloca que às vezes a melhor forma de você terminar um debate, se não vier as vias necessárias da boa argumentação, qual seria a melhor maneira? A melhor maneira de terminar um debate seria pela força, pelo assassinato. Porque se tem alguém te perturbando, debatendo com você, você vai lá, a pessoa insiste, você chega ao extremo, você mata a pessoa, continua o debate? Não, se encerrou o debate. Mas se encerra um debate dentro de uma visão materialista. Porque dentro de uma visão mais espiritualista, o debate não se encerra. E se formos nós pensarmos a respeito da imortalidade, da eternidade, se a todo momento onde há posições diferentes, há conflitos, então logo, a todo momento, enquanto não chegarmos a uma resolução, sempre estaremos em conflitos. Olha só, a ideia parece meio paradoxal, mas a gente parar para pensar, é pelo exercício que a gente consegue atingir algo que é melhor. Eu costumo pensar a respeito do espiritismo, eu fiz faculdade de filosofia, e lá na Avenida Passos, na UFRJ, e tinha, na Avenida Passos, fica a famosa sede histórica da FEB. E tinha momentos, logo no primeiro período, que você aprendia Berkeley, Hume, Platão, Aristóteles. Então isso na cabeça gera um conflito. Então assim, eu penso uma coisa, que às vezes a melhor forma de você estabelecer uma ideia é procurando a antítese, a tese contrária. Não é à toa que o Kardec vai falar que fé inabalável, só aquela fé que poderá olhar face a face, encarar a razão em todos os períodos da humanidade. E quando vamos na história do Espiritismo, nós vamos encontrar vários nomes que se alçaram dentro de bases científicas. Foram nomes que pontuaram a história, como Alfred Russel Wallace, como William James, como William Crookes. Nomes, se a gente for na faculdade, nós veremos os nomes deles, influenciando os estudos que são contemporâneos hoje em dia. Então, olha só, se há conflitos,
E se o conflito aparece dentro de nós, procuremos a solução. Porque se há conflito, há um chamamento. Porque, pare e repare, vocês já viram alguém brigando na rua, discutindo com o outro, indo às vias de fato, através da agressividade, por intermédio da ideia de que 1 mais 1 é igual a 2? Ninguém vê. Ninguém vai à rua brigar, reclamando, falando. Na verdade, o triângulo não tem 3 lados. Eu descobri que o triângulo tem 4 lados. E se a gente, por acaso, vê pessoas nas ruas andando, discutindo que 1 mais 1 é igual a 1000, nós olharemos para aquela pessoa e consideraremos uma pessoa infeliz que está nas beiras da loucura ou já atravessou o portal da loucura. Mas nós vimos pessoas discutindo, brigando a respeito de ideologias. Vemos pessoas discutindo, brigando a respeito de religiões. Vemos pessoas discutindo, brigando a respeito de posicionamentos éticos. Por quê? Porque, de fato, sobre a matemática, nós ainda estudamos aquilo que os gregos falavam. São teoremas de Pitágoras, teorema de Tales. Os gregos ainda ressoam na nossa mente. Mas, sobre algumas ideias, ainda não chegamos a um fechamento completo. E por isso vivemos em conflito para descobrirmos qual é a verdade que cabe no meio disso tudo. Não é à toa que os conflitos vão à flor da pele e se lastram pelo mundo. Em 1938, estamos à beira da Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra com consequências extremamente trágicas. Humberto de Campos, na introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1938, começa a falar, de forma extremamente bela, da missão espiritual do Brasil. E que a árvore do Evangelho saiu da Palestina e veio ser transplantada aqui, em terras brasileiras. Ele, ao comentar sobre isso, também vai falar sobre parte em relação à guerra. A guerra foi tão forte, a Segunda Guerra Mundial, que quando vamos nos livros dos mensageiros, nós escutamos que alguns outros mundos sentem as vibrações aterrorizantes que vêm a se desprender do planeta Terra e chega com ressonância nesses outros demais países. A Primeira Guerra Mundial foi trágica. Deixou 16 milhões de mortos. Entre esses mortos, a maioria dessas pessoas eram militares. A Segunda Guerra Mundial, o homem começa a crescer intelectualmente. Já não é uma guerra puramente de conquista de território, como a Primeira Guerra Mundial foi. Agora a guerra tem um arte tecnológico muito maior. Deixou aproximadamente, depende dos livros, das referências, 46 milhões de pessoas mortas. E por intermédio de uma loucura, de uma ideia que havia pessoas superiores, só de judeus foram 6 milhões de pessoas mortas. Uma das partes trágicas dessa guerra, extremamente forte, foi a bomba nuclear. A bomba nuclear, o andamento dela, se dá mais ou menos em 1938, quando cientistas alemães descobrem a fissão nuclear, onde o núcleo do átomo começa a perder prótons ali, e ali há a ideia de radiação. E eles começam a descobrir cientistas alemães, que aquilo poderia ser utilizado como um artefato de guerra. Em 1939, isso é comunicado aos cientistas alemães e a parte do exército alemão já começa a se interessar em estudar isso. Um dos maiores nomes da física, Heisenberg, vai trabalhar na Alemanha para que isso possa ir à tona. Várias pessoas são forçadas a deixar a Alemanha. Na Primeira Guerra Mundial foram 4 milhões de exilados. Na Segunda Guerra Mundial foram 40 milhões de exilados.
Dessas pessoas que vão saindo da Alemanha, vários cientistas saem. Um desses cientistas é Niels Bohr. Chega nos Estados Unidos em 1939 e começa a espalhar, comunicar, falar sobre os perigos da tecnologia nuclear nas mãos dos alemães. Nessas movimentações, cientistas se unem e vão pedir a um homem específico que já tinha ganho o prêmio Nobel, que foi o pai da relatividade, que ajudou com que nossa visão de mundo viesse a mudar. Pediram a Einstein, porque era o físico mais popular, mais conhecido do mundo, que assinasse esse projeto. Assinaram a carta, e essa carta foi mandada para o presidente Franklin Roosevelt, em 1939. Ali o presidente já começou a pensar no projeto. E esse projeto foi um projeto tão fechado, tão secreto, que deram o nome do projeto Manhattan. Porque o projeto foi pensado na cidade de Nova York, no bairro de Manhattan. E colocaram como nome Projeto Manhattan, inicialmente, como se fosse um projeto de engenharia, porque era algo extremamente secreto, que não poderia cair nas mãos de ninguém. Pessoas em números que vão variar, alguns colocam mais de 140 mil pessoas nos Estados Unidos trabalharam para que o Projeto Manhattan fosse para frente. Na cidade, no estado de Novo México, ali reservaram um dos principais núcleos. E eram, no total, nos Estados Unidos, 3 principais núcleos. Ao todo, trabalhando mais de 6 mil cientistas. No núcleo da cidade, lá do Novo México, se eu não me engano, uma escola chamada Alama, não sei se é essa escola, fizeram com que as pessoas dali da cidade saíssem, e quem entrava ali não podia comunicar nada. Tinha plaquinhas nas cidades, nessas principais cidades, onde tinha pessoas com mãos nas bocas, nos ouvidos e nos olhos. O que acontece aqui fica, porque o projeto era ultra secreto. Um das pessoas que coordenou esse projeto, ou o principal nome, foi Robert Oppenheimer. Quem foi o Robert Oppenheimer? Um dos principais físicos. E ele ficou 3 anos trabalhando de forma incessante nesse projeto. Na época, foi o projeto mais caro do mundo, chegando a um total de 20 bilhões de dólares. Depois de trabalhar de forma incansável 3 anos nesse projeto, em julho de 1945, Oppenheimer vem a testar a bomba nuclear. Ao testar a bomba nuclear, vê que uma quantidade de energia sai equivalente a 5, mais ou menos, a 5,5 a 10, até 10 milhões de graus Celsius. Temperatura extremamente forte. O ar se desloca a mais de 380 km por hora. Nessa hora ele vai falar uma das frases, ao meu ver, mais belas, mas também mais mortais. Porque o belo também nos aterroriza em determinados momentos. Porque às vezes essa expressão do universo, que também se dá pela destruição, se a gente não parar para observar, ela vai nos chocar. E chegaremos ao ponto de falar que Deus não existe através dos males que se ocasionaram. Muitos judeus que participavam dos campos de concentração, ao final da Segunda Guerra Mundial, deixaram de ser judeus. Porque ficavam se questionando como que Deus pode existir diante de todas tamanhas atrocidades. Foi em julho, a bomba estourou. E ele disse uma frase lapidar que está no Bhagavad Gita, num livro chamado Mahabharata. O Bhagavad Gita é um dos capítulos. E diz assim: agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. Olha só que frase forte. Oppenheimer depois irá dizer que após a Segunda Guerra Mundial, suas mãos estavam tiznadas de sangue. Einstein, quando viu posteriormente
a guerra cair em Hiroshima e Nagasaki, nome japonês colocado, Hiroshima e Nagasaki, ele falou que se soubesse que a Alemanha não teria conseguido chegar à guerra a formar uma bomba nuclear, não levantaria um dedo para construir a bomba. Era agosto de 1945, 6 de agosto de 1945. Um dia comum, na 7ª maior cidade do Japão. A cidade tinha aproximadamente 342 mil pessoas. Eram 8 horas da manhã. As sirenes começam a tocar, sinalizando que estava tendo um ataque aéreo. As pessoas já estavam acostumadas, pelo terror da guerra, com aquelas sirenes. Muitas pessoas não procuraram os abrigos antiaéreos. 8h15, determinado avião solta uma bomba, com um nome extremamente bonito, cativante, para algo extremamente aterrorizante. Little Boy, pequeno garoto. Ao soltar essa bomba, a bomba vai até mais ou menos 600 metros, está segurada por um paraquedas e ela é detonada. Segundos depois, milésimos segundos depois, ou 10º segundo depois, um clarão azulado toma tudo. Quem observou esse clarão azulado fica cego de forma imediata. Depois vão observar que haviam sombras desenhadas no chão. Sabe o que eram essas sombras? Pessoas que ficaram pulverizadas de uma hora para outra, viraram pó. Outras pessoas ficaram carbonizadas. De forma instantânea, dependendo do relato, mais de 15 mil pessoas ou 10 mil pessoas simplesmente desapareceram do nada. Agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. Pessoas correm, tentam se jogar, com parte de suas carnes derretendo ainda como resultado, procuram um rio, se jogam num rio e acabam sofrendo choque nesse rio, porque as águas estão praticamente fervendo. Depois cai uma chuva. As pessoas tentam amenizar suas dores na chuva, mas a chuva é ácida. Casas praticamente flutuam. Telhas, tijolos derretem. Porque a temperatura chega a aproximadamente 5,5 milhões de graus Celsius. É algo extremamente forte. A tal ponto forte que Einstein também vai chegar a dizer que tivemos a Primeira Guerra Mundial, sobrevivemos. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que em termos de escala, matou quase 10 vezes mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. Se nós chegarmos a ter a Terceira Guerra Mundial, será uma guerra atômica. O próprio Gandhi falou isso também. Será a guerra que não haverá mais humanidade posterior a ela, segundo alguns. Porque o número de arsenal nuclear a nível mundial são 30 mil arsenais nucleares, onde 97% está na mão dos Estados Unidos. Oppenheimer, diante do horror e dos cientistas que mais sabiam sobre as consequências de uma bomba atômica, que era uma bomba de fisão, se nega, quando convidado, a participar do projeto da bomba de hidrogênio. Onde que o homem pode chegar? A pergunta para a gente. Onde que o homem pode ir? Viktor Frankl vai dizer que o homem é aquele mesmo que levou os judeus aos campos de concentração, mas o homem é aquele mesmo que cresce e faz do seu mundo algo melhor. Uma bomba, só para vocês terem ideia, e é um tema complicado, porque você vai falando de coisas extremamente aterrorizantes. Mas eu digo uma coisa para vocês, assim, em termos de pensamento, nós só conseguimos nos prevenir da melhor forma possível se soubermos as medidas certeiras daquilo que está à nossa volta.
daquilo que está à nossa volta. Então, assim, a nossa forma de se relacionar com o mundo vai depender também do nosso conhecimento. Se desenvolvermos o conhecimento, qualquer atitude nossa será uma atitude muito mais incisiva e muito mais certeira na nossa possibilidade de mudança do mundo. Quer ver um exemplo? Tinha um filósofo, esqueci o nome dele agora, é um filósofo Henri Thoreau, não sei pronunciar, é um filósofo anarquista dos Estados Unidos. Ele fazia parte dos estados do sul. Então, como ele sabia que os estados do sul, lá, americanos, eram escravocratas, ele se negava a pagar impostos. Por que ele se negava a pagar impostos? Eu não estou aqui estimulando ninguém a se negar a pagar impostos, não, dentro desse contexto que nós temos no Brasil. Mas, por quê? Porque ele sabia que o dinheiro dele, ao pagar determinado imposto, ia para onde? Ia para a manutenção de pessoas sendo escravas. Quando nós sabemos que, de repente, a maior potência do mundo gasta o equivalente a trilhões, que é a maior parte do seu orçamento, vai para a parte militar, onde nós já temos um arsenal ligado a bombas de hidrogênio, porque se Hiroshima e Nagasaki, a bomba de Hiroshima, quer dizer, veio a matar mais de 140 mil pessoas, e em 2005, o Japão, lá no dia 6 de agosto, foi fazer uma homenagem aos mortos, e segundo os dados da Folha, o Japão diz que mais de 300 mil pessoas morreram em 2 bombas nucleares. Sem falar das consequências genéticas que se tiveram depois dessas bombas. Se Hiroshima, uma bomba de Hiroshima, tem o equivalente a 15 mil toneladas de TNT, de explosivo, e pode fazer uma explosão que vai acabar com em torno de 10 a 15, um raio de 10 a 15 quilômetros, uma bomba de hidrogênio pode chegar a 25 milhões de toneladas de explosivo. É aterrorizante isso? É aterrorizante. E é mais aterrorizante quando a gente sabe que o principal país do mundo econômico, o que ele faz? Gasta a maioria do seu dinheiro, trilhões, em prol de armamentos a serem desenvolvidos. É mais aterrorizante dentro do nosso coração, de acordo com a questão dos espíritos, que a predominância, a guerra é fruto da predominância da parte animal diante da parte espiritual, quando a gente sabe que esses trilhões poderiam acabar com a fome no mundo. Olha só, de uma hora para outra, se a gente pensar de uma maneira mágica e a transformação vier a borbulhar dentro de nós, um novo reino se estabelece. E na mensagem do Humberto de Campos, ele coloca também que a guerra, afirmando o Livro dos Espíritos, a guerra nos possibilita pensar na universalidade da lei divina. Mas como que nós sentimos isso? Sabe como que nós sentimos isso? Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Liga das Nações na Europa, que foi a reunião de alguns países querendo evitar maiores guerras. Depois da Segunda Guerra Mundial, começa a se pensar na Organização das Nações Unidas. Olha só, que termo belo. Organização das Nações Unidas. Nações Unidas, porque sabe, assim como Oppenheimer se negou a trabalhar no projeto de uma bomba de hidrogênio, que pode chegar a destruir um raio de 140 quilômetros, de 150 quilômetros. Imagine o poder de destruição desse. Então as nações tentam se unir. Em 1948, repercutindo ideias lá do iluminismo, ideias que estavam também na Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde seus pensadores vão estabelecer a felicidade e a liberdade como metas humanas, que se ficará demarcado
em 1789, também na declaração, lá na França, das universalidades dos direitos dos homens. Em 1948, é declarado os direitos universais dos homens, para mostrar que cada pessoa tem dignidade. Dirá Kant, filósofo alemão, que você nunca pode se relacionar com o outro como se o outro fosse um meio de você atingir alguma coisa. Você tem que se relacionar com o outro como se o outro fosse algo em si. Nunca fiquem felizes, nossa, eu estou botando intriga aqui, mas assim, nunca fiquem felizes com, de repente, um elogio, ele é muito bom, porque, olha, aliás, fiquem felizes sim, porque também é elogio, é bom e faz parte do caminho, não somos perfeitos ainda. Quando alguém fala, eu amo fulano porque ele é um bom pai, eu amo fulano porque ele é um bom provedor aqui de casa, eu amo fulano porque ele é carinhoso. Vamos supor, de repente, esse fulano fica com Alzheimer, onde perde as características em determinado momento de si próprio. Por isso que Montaigne vai falar uma das coisas mais belíssimas, quando ele vai falar a respeito do seu amigo. Sabe por que Montaigne amava o amigo? Olha que coisa bela, porque era ele. Não havia outra explicação. É aquela questão do amor quando você pega e você se vê jogado. Por que você ama fulano? Você não amaria fulano porque ele é mendigo, ele está rico. Você amaria fulano porque é um impulso que às vezes nos dá e nos leva. E por mais que fiquemos a repetir, não, eu não amo, batemos as pernas, fazemos biquinho. Se a gente ficar de forma insistente repetindo eu não amo, isso já é um significado de quê? Que há um impulso amoroso dentro de você. E que você está ali para amar. Essa é a ideia do confronto, do conflito, onde a gente não tem como fugir, apoiado na frase que Oppenheimer disse. Eu fui estudar lá no Bhagavad Gita, em qual momento a palavra foi pronunciada. E a gente começa a ver, assim como a ideia dos direitos humanos, como que algumas sentenças que o próprio Cristo, que os Espíritos colocaram, já estavam anos, milhares de anos, já ressoando no imaginário mais evoluído dos Espíritos que vieram aqui à Terra para cultivar esse reino de Deus, que colocará Humberto de Campos aqui a introdução em 1938, que a forma de amenizar os conflitos do mundo é estabelecer o reino de Deus. E vai se amenizar os conflitos do mundo, estabelecendo o reino de Deus através do amor e da humildade. E o reino de Deus estará onde? No coração de cada homem. Por isso que quando eu olho para cada um daqui, o que eu vejo? E às vezes as pessoas não percebem isso. Eu tenho costume, meus alunos me perguntam, professor, o que você acredita? Eu não gosto de falar o que eu acredito, porque eu sou professor de filosofia. Então o que eu quero ensinar a eles é um bom raciocínio, uma boa ideia. E eu falo a coisa mais primordial do mundo, no que eu acredito, e eles não acreditam na coisa que eu falo. Eu falo assim, o que eu acredito? Eu acredito em vocês. Infelizmente eles não acreditam. Então olha só, eu fico imaginando vocês aqui, cada um que já tem um conhecimento decisivo da doutrina espírita, que não é um conhecimento de uma fé que você fica como um salto no escuro, na escuridão. Aqui é um conhecimento onde você tocou os espíritos, onde os espíritos vinham em determinado momento, abriam com uma faquinha enferrujada as pessoas, e ali faziam operações que os médicos, se fossem fazer, tinham que tirar parte do corpo da pessoa, como operações feitas pelo médium Edson de Queiroz, em câncer de mama, que se fosse ter que tirar o tumor, teria que tirar a mama por completo. Nós temos fatos que se desdobram através da psicografia do Chico. Então, olha só, nós não podemos dizer em nenhum momento que não acreditamos.
Cada passo dado nosso é um passo de profunda significação. Porque dirá Gandhi, não existe caminho para a paz. A paz já é o próprio caminho. Em termos de luta, nós temos que encarar nossos conflitos íntimos. E foi assim, onde estava no Bhagavad Gita, o jovem Arjuna, com o seu tutor Krishna. E lá no Bhagavad Gita vai falar da luta, da batalha dos Kurus com os Pandavas. Kurus, a palavra vai significar o quê? Forças inferiores da alma. Dentro, o rei dos Kurus era as forças cegas da alma. Um dos Kurus era Disma, um dos guerreiros principais, que significa, na raiz da palavra, egoísmo. E estava Arjuna, que significa alma do homem. Arjuna, representando os Pandavas, vai para a frente do combate com os Kurus. As trombetas soam. Bhisma toca parte das trombetas e ruge feito um leão. Krishna pega uma trombeta feita de ossos de gigante e faz ressoar. Quando Arjuna e os demais guerreiros vão para o conflito, olha só, vão para a luta, em determinado momento Arjuna tem uma dor de consciência. Como que eu poderei matar aqueles, se aqueles são também meus irmãos? Ali tem parentes meus, ali tem amigos, ali tem afetos. Como que eu poderei matá-los? E pede, por favor, Krishna, pare o carro no meio desse espaço. Krishna para o carro. E Arjuna começa a se questionar a respeito, será que eu posso matá-los e sair vitorioso nessa guerra? Olha só, vamos na raiz. Ele está lutando contra quem? Está lutando contra as nossas forças inferiores. Está lutando contra a realidade animal nossa. E ele, como Arjuna, tendo ao seu lado uma outra força, também outro guerreiro chamado Bhima, que significa vontade, tentando utilizar a sua vontade de lutar, ele sente a dúvida. Sente a dúvida. Como eu posso seguir adiante e fazer de mim uma grande alma, sair vencedora, mesmo matando alguém que eu considero? Mas em determinado momento, Krishna vai falando algo que nós espíritas já sabíamos e é falado alguns séculos, alguns milhares de anos talvez, antes de Cristo. Que o que nós temos é apenas uma roupa. Corpo é uma roupa. E diante do medo da destruição, no livro, na parte também, aqui do capítulo das leis da destruição, o que acontece? Os espíritos falam que um século da experiência terrena é apenas um relâmpago na eternidade. E Arjuna, temeroso, começa a receber os ensinamentos de Krishna naquele instante, onde fala que o que vale é aquilo que é eterno. As forças que você está com medo de matar, seus parentes que você está com medo de guerrear, vão acabar sendo mortos. E quem tem que sobreviver dentro disso é você, Arjuna. Isso é apenas um conjunto de corpos, onde o que ficará é a alma que continuará palpitando. Em determinado momento, Arjuna decide ver face a face Krishna, porque Krishna é um Deus encarnado na Índia, uma grande alma. Então Krishna começa a se desvelar para Arjuna, começa a se mostrar que ele vai do alfa ao ômega, começa a mostrar que ele é para Brahma, que é o grande Brahma, começa a mostrar que ele é Vishnu, também o Deus conservador, começa a mostrar que ele está no início, no meio e no fim. Ao começar a mostrar que está no início, no meio e no fim, em determinado momento, Krishna também vai mostrar uma fase que a Arjuna não tinha visto. A boca de Krishna se abre
e da goela dele sai fagulhas flamejantes. E Krishna começa a engolir o mundo, começa a engolir toda a linhagem dos Kurus, e começa a se mostrar com a feição da morte. E nesse momento, Arjuna se ajoelha, se prostra diante de Krishna e pede, por favor, piedade. Eu não entendo essa face sua destruidora. Krishna chega e diz, nesse momento, a mesma maravilhosa frase que Oppenheimer disse: agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. E diz, ninguém me escapará. Todos aqui paremos e percebemos isso. A cada dia que passa, como a figura mítica de Cronos, que pega seus filhos e devora, Cronos significando tempo, a cada dia que passa, o tempo nos cobra, quase nos falando, do que é feito sua vida? De que você faz sua vida? E a cada dia que passa, é um pedido cada vez maior, alcança a sabedoria, alcance o caminho que é eterno, dentro da palavra de Krishna para Arjuna. Porque magia ou menos dia, as forças materiais escuras irão pedir aquilo que nos deram. E essas forças são cegas, porque o papel do espírito, quando adentra a matéria, é intelectualizar a matéria. Olha só. Então o papel do espírito é dar norte a tudo isso. E quanto mais o espírito vai evoluindo, menos conflitos terá a respeito das nossas ideias que geram tantas guerras. Não é à toa que André Luiz vai dizer no livro Agenda Cristã, que é um livro pequeno, mas magnífico e direto, que as ciências sociais, aí eu falo Durkheim, Karl Marx, Max Weber, entre outros nomes, estão chegando às mesmas conclusões que Jesus chegou. Que não é possível ser feliz desconsiderando o outro. Porque antigamente, na Grécia Antiga, você chamava o outro de bárbaro. Sabe o que era o bárbaro? A primeira vez que aparece a palavra é na Ilíada, onde Homero vai falar que havia um povo junto, que estava lutando, onde eles não falavam grego de forma direita. Então ficava repetindo como uma espécie de cacofonia, então Então a primeira vez que aparece a palavra bárbaro é aí. Em Roma, a palavra bárbaro significa um incivilizado. Todo aquele que não faz parte do grupinho, que não é amiguinho nosso, a gente chama de bárbaro. Os judeus também tinham sua ideia de bárbaro, que chega a ser meio absurda. Quem tiver dúvida sobre o que eu estou falando, vai em Deuteronômio e veja, que vai demarcar, se eu não me engano, capítulo 20, a relação do homem com aquele que é vencido na guerra. Dentro das leis mosaicas, não matarás. Mas aquele que não é judeu, será que aos olhos dos judeus mais arcaicos era a pessoa? Lá em Deuteronômio chega a falar, para passar determinados povos a golpe de navalha, a golpe de lâmina, para tirar a vida. Então olha só, bárbaro. Às vezes nós olhamos o outro como se o outro fosse um estrangeiro. Mas, se a gente começar a perceber a realidade espiritual, o que acontece nessa realidade espiritual? Aquele que você olha, passa na rua e vê como mendigo, quem pode te dizer que não foi seu irmão, seu amigo? Tem uma nova biografia escrita por uma jornalista a respeito de Divaldo, que fala quando Divaldo foi na Índia visitar Sai Baba e ver toda aquela maravilha de materializar coisas rodando a mão no ar e trazia cordões, trazia determinadas coisas. Quando Divaldo tocou a mão de um garotinho, o garotinho ficou extremamente íntimo de Divaldo. E a todo momento que Divaldo chegava ali onde estava
no Instituto de Sai Baba, o garotinho aparecia, animado por ver Divaldo. E Divaldo se pegou, criou afeição com o garotinho, e chegou em determinado momento que tinha que ir embora. Divaldo vira para o menino e fala: vou embora, mas vou sentir sua falta. Aí o menino também vira e fala: também vou sentir sua falta. E o menino, se eu não me engano, chega a chorar um pouco. Divaldo pergunta: por quê? Porque você foi meu pai em outra vida. Aí nesse momento, Divaldo toca a mão do garoto, e Divaldo lembra, e também, depois desse momento, teve que derramar suas lágrimas. Porque quando nós vamos tocar a realidade do Espírito, eu aqui nesse momento, estou envolvido, e nós estamos envolvidos com todos esses pensamentos. Chico Xavier, uma vez, determinou uma diferença entre uma entrevista que ele deu à Hebe e a entrevista dada ao Pinga Fogo, que foi na década de 70, com a maior audiência da história daquele programa, chegando a mais de 70% dos lares com a TV ligada, ou mais de 90% dos lares com a TV ligada. Para a Hebe, ele deu uma entrevista gravada, e ele falou que ele não sentiu o que ele sentiu quando Pinga Fogo ele estava dando entrevista. Porque eram todos, olha só, todos unidos, pensando em determinada coisa. Por isso, às vezes eu olho para o movimento espírita em determinadas circunstâncias e acho que a gente ainda não chegou a ver de forma profunda o que significa o Espiritismo. O que significa o Espiritismo. Na visão de Kardec, significa a transformação do mundo, no mundo novo. Haroldo Dutra, uma vez conversando, falou com uma amiga dele, pegou para o irmão evangélico e deu o livro Paulo e Estevão. O irmão evangélico dessa amiga dele leu o livro do início ao fim. Ao final devolveu e perguntou: você acredita no que está escrito nesse livro? Você acredita mesmo nas coisas que estão escritas nesse livro? Ela falou: sim, claro, acredito. Por quê? Porque se nós evangélicos acreditássemos no que está escrito nesse livro, nós já correríamos para transformar o mundo. Olha só, que coisa forte. Quando Krishna vai terminando a sua fala, que diz que agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos, ele também fala: ninguém me escapará, só tu sobreviverás, coragem e serás vencedor. Jesus, lá, quando na última ceia, tem que deixar a sua fala de testamento para os discípulos, quando sabe que alguém irá traí-lo, e sabe por quais situações irá passar, deixou conselho para os discípulos. Falou que o mundo irá odiá-los, porque eles não são mais do mundo. Porque eles não são mais Kurus, pegando a ideia do Bhagavad Gita. Porque agora, Jesus deu a conhecer coisas que o Pai permitiu que a ele fosse dado a ver. E nesse instante ele fala uma coisa maravilhosa também. Olha só: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, eu chamo vocês de amigos. E a melhor marca da amizade é amar aquele por ser ele próprio. Eu sempre tive uma dificuldade de olhar para a figura de Jesus e amá-lo. Isso eu falo como jovem, para vocês atestarem também sobre os jovens de vocês. Porque eu tinha dificuldade de olhar para a figura de Jesus e amá-lo. Porque o Jesus que era passado para mim era o Jesus das cruzadas. Era o Jesus da Inquisição. Era o Jesus desses países europeus que vão partilhar a África como se fosse uma régua, achando que toda a África é deles. Então, assim, eu pergunto, como que esse jovem, ao ver os religiosos assumindo a palavra de Deus, imaculando aquilo que é mais puro, como esses jovens podem amar um Jesus que vem como um vencedor, a subjugar aqueles que estão sob seus pés? Mas Jesus não era assim. Jesus não era assim. Jesus foi aquele que se ajoelhou
nessa despedida aos pés dos discípulos, e lavou os pés dos discípulos, e disse: agora vós tereis que agir assim uns com os outros, e conhecerão meus discípulos pelo muito que irão se amar. E a maior prova de amor, Jesus falando, se um amigo diante do outro, é um amigo dar a vida pelo outro. Então, a parte que eu consegui mudar minha visão sobre Jesus foi quando eu li um livro, Estesia, de Rabindranath Tagore. Quando Tagore bota Jesus como um amado. Por que eu vou começar a amar Jesus? Porque é Ele. Porque é uma força interior que dirá Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, que todo aquele que foi tocado pelaquela força nunca mais esqueceu. O aroma da Galileia continuou a roçar nas narinas. E séculos passaram. E por mais que o cântico divino das bem-aventuranças do Cristo, naquele momento, não ressoou naquelas almas, porque a natureza animal estava em estágio mais avançado, a natureza espiritual é eterna. Porque a chama interior de nossa consciência, do nosso amor, por mais que queiramos apagar, por mais que digamos, eu não acredito, vou abandonar tudo, não importa. Por mais que você queira abandonar a Deus, Deus não te abandonará. Por mais que você queira dar as costas ao mundo, o mundo continuará nos seus passos eternos, como um relâmpago na eternidade, como uma fagulha. E o devorador dos mundos, a destruição aparecerá, não para nos trazer lágrimas e ficarmos a chorar, mas como diz os Espíritos, para exercitar nossa liberdade e aumentar nosso progresso. Por isso que Jesus, ao se despedir dos discípulos, fala: minha paz vos deixo, minhas paz vos dou, mas não vou lá dou como me dá. E faz uma oração pedindo a Deus, rogando a Deus: Deus, não te peço que os separe do mundo, mas peço que não deixe que o maligno, que o mal atinja-os, porque quero que todos nós nos amemos no final. Meus irmãos, a ideia de nossa alma, dos conflitos que às vezes povoam a nossa alma, não fujamos deles. É dolorido, mas será muito mais dolorido se você se esconder dentro de um quarto e o tempo passar. E quando você abrir o quarto, você vai ver que por mais que você queira fechar os seus olhos, a criança não consegue mais fingir que é criança. Vocês, infelizmente eu digo isso, depois que souberam dessas coisas, dessas vozes que ecoam e que falam que estamos vivos, não adianta fechar os seus olhos e tentar renegar aquilo que palpita dentro do peito de vocês. Pois a figura do Divino Mestre que mais ansiamos é como se fosse a figura do amado, a figura do reencontro. Dirá Jesus nessa mensagem: eu sou a videira, o Pai é o agricultor, vocês são os ramos, permaneçam em mim. Aí eu falo assim, permaneçam em mim, não como se fosse algo dogmático, mas como se fossem meus amigos, porque a vós eu dei tudo que eu sabia, e vos darei o Paracleto, o outro Consolador que falará coisas que eu não pude falar. Meus irmãos, nós estamos nessa videira, nós somos os ramos, estamos aqui a beber as águas do Consolador. Cabe a nós sermos, como dirá Gandhi, a mudança que queremos para o mundo. Cabe a nós, no exercício cotidiano, sermos a paz sendo semeada paulatinamente a cada dia, passo a passo. E eu digo uma coisa que não é apenas um blefe, eu digo que eu acredito também em vocês.
E como deixar de acreditar no outro? Depois do que a única coisa que nos sobra é uma eternidade. E é um movimento de amor nessa eternidade. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Desculpa qualquer coisa. Obrigado. Nesse momento ao Diogo aí pela explanação, né? Sabe, essa bela reflexão que envolve nosso pensamento sobre as guerras, sobre os conflitos, que temos toda uma eternidade aí para aprendizado, não é verdade? Então, nesse instante, vamos entrar na segunda etapa da reunião pública de hoje, que é a reunião etapa dos passes. Mas, para isso, vamos harmonizar os pensamentos, né? Com a mensagem do Evangelho, que está no capítulo 6, chamado A Vinda do Espírito da Verdade, que vem muito a dizer com o que foi escutado aqui hoje. Como em tempos passados, entre os extraviados, filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais, a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas, não misturai o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860.